Muito bem. Agora é sério. Você já ouviu falar que a Bíblia é muito difícil, né? Ou quem já leu muito a Bíblia ficou louco. Se você levar para esse lado, eu já estaria no Bairral há muito tempo, porque eu já li mais de 30 vezes, capa a capa. Então, você vê que eu estou muito bem, eu não estou louco. É uma colocação totalmente infundada e diabólica. Essa é a grande verdade. Tá? Porque o objetivo de Satanás é que você não acesse a palavra de Deus. Você não conheça a palavra de Deus. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Se você não ouve a palavra de Deus, você não desenvolve fé. Se você não desenvolve fé, você não pode crer. Se você não crê, você continua condenado com a palavra de Deus. Então ele sabe disso e ele trabalha com afinco para que as pessoas não conheçam a palavra de Deus como ela é. Tá? Por isso que tem muitas pessoas indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, vai com a Bíblia debaixo do braço e volta com a Bíblia debaixo do braço, porque nada é ensinado da maneira como se deveria. Tá? Então você está com a verdade debaixo do braço, mas não conhece a verdade. Você vê que é uma coisa muito sutil e diabólica. Essa é a grande verdade. Outra questão que é colocada é que se a Bíblia é uma só, por que tantas religiões, tantos posicionamentos em relação à própria palavra de Deus? Tá? E é verdade, é o que acontece. Mas eu tenho uma tese, né? Uma tese do porquê que acontece isso. A tese é algo que foi colocado no papel e que na prática deu certo. É tese, é ciência. Teoria é algo que foi colocado no papel e na prática não deu certo. Continua sendo teoria, deixou de ser ciência. Ela só vai se tornar ciência se der certo na prática. Foi comprovada na prática. Muito bem. Deus se revelou a nós, essa é minha tese. Deus se revelou a nós através da palavra escrita. Ó, se você, para você ter uma visão clara daquilo que Deus quis nos revelar, obviamente você tem que seguir as regras da palavra escrita. E é aí que a coisa fica difícil. Porque muitas pessoas que se autodenominam líderes, pastores, eles não têm conhecimento nem da língua do português. Então aí já começam os problemas. Né? Eu já vi alguém falar que contencioso é a mesma coisa que vaidoso. Contencioso não tem nada a ver com vaidoso. Contencioso é a mesma coisa, a palavra já está dizendo. Aquela pessoa que gosta de contender, de uma briga, de um bate-boca. Vaidoso não tem nada a ver. Outra questão. O português tem várias regras de linguagem, tem figuras de linguagem, metonímia, metáfora, hipérbole, eufemismo. São figuras de linguagem que você tem que considerar para você ter uma expressão exata daquilo que Deus quis nos revelar através da palavra escrita. Se você não segue as regras da palavra escrita, se você não tem conhecimento da língua, você não tem domínio da língua, como é que você vai interpretar as escrituras? E é aí que começam as dificuldades. Tem uma denominação aí que ela faz uma baita doutrina que você não tem consciência após a morte, que você não tem alma, baseado no eufemismo que era usado na época muito usado na época de Jesus. O que é eufemismo? É um abrandamento da expressão. Fulano é burro, não, fulano é meio devagar. Ah, fulano está com câncer, não, fulano está com uma doença ruim. Na época de Jesus tinha uma colocação assim, fulano morreu, não, fulano dormiu no Senhor. Tanto é que eles desenvolveram uma doutrina do sono da morte em cima de uma figura de linguagem. É óbvio que você não vai ter uma expressão daquilo que a palavra de Deus quis nos revelar, que Deus quis nos revelar através da palavra escrita. Outra questão, no seminário onde eu estudei, nós tínhamos um trocadilho. Texto fora de contexto é pretexto. O que é texto fora de contexto? Eu estou conversando com você aqui. Fulano disse, eu matei Ciclano. Só que a minha filha entra na hora que eu estou falando para você, eu matei Ciclano. Minha filha vai se assustar e vai achar que eu matei, sendo que ela pegou o bonde andando da conversa. Ela não viu que eu disse no contexto, fulano disse, eu matei Ciclano. Tem uma outra posicionamento aí, as chamadas testemunhas de Jeová, eles dizem que você morreu fisicamente, zerou seus pecados. Seria tão bom se fosse verdade. Tá? Aí ele pega lá em Romanos 6, 7, ele vai com o dedinho lá e coloca lá.
E lá está, quem morreu justificado está dos pecados. Está escrito lá. E a pessoa que não tem conhecimento dessa questão, né, que nós acabamos de colocar, o que ela vai fazer? Ela vai achar que ele está totalmente correto naquilo que ele está afirmando. Só que se você for ao contexto do texto indicado, está escrito lá, quem morreu em Cristo, justificado está dos pecados. Muda completamente a visão das coisas. Então, para você ter uma exata orientação daquilo que Deus quis nos revelar, obviamente que você tem que seguir as regras da palavra escrita. Você seguindo as regras da palavra escrita, não tem como dar errado. E você vai ver que não era tão difícil assim. Tá? Seguindo as regras da palavra escrita, não tem como. E é o que você vai também nesse primeiro estudo, né? Verificar que as coisas não são tão do jeito que falam por aí. A Bíblia é muito difícil. É difícil quando ela não é ensinada da maneira correta, da forma correta. Eu creio particularmente, muita gente não vai concordar comigo, né, mesmo através da internet, de que a Bíblia só tem uma mensagem. Deus não tem duas mensagens. A Bíblia tem uma mensagem só. Quem deturpou, quem tem deturpado as Escrituras, são pessoas que têm usado métodos errados, uma visão errada das Escrituras, e aí os posicionamentos vão se manifestando. Mas você vai ver, ao longo do estudo, seguindo as regras da palavra escrita, a Bíblia não entra em contradição. Ela só vai entrar em contradição quando sai fora de você seguir as regras que devem ser seguidas, para que você tenha uma expressão exata, uma colocação exata daquilo que Deus quis nos revelar. Outra questão também. A Bíblia é muito difícil, mas claro, a pessoa pega a Bíblia e fica, o que Deus tem para mim? Já viu isso? O que Deus tem para mim? Aí cai lá. Judas foi e enforcou-se. Isso aqui não está muito bom, não. Vamos ver se tem outra coisa aqui. Vai e faças tu mesmo. A pessoa incorre num erro de cair assim. Mas não vai entender mesmo. Todo livro que você pega para ler, aonde você começa? No início. Por que com a Bíblia se faz dessa maneira? São vários livros, realmente. Mas, na verdade, é uma história só que tem uma cronologia histórica. Você tem que segui-la para que você possa entender o princípio, o meio e fim. Por isso que nós vamos hoje começar onde? Primeiro capítulo, primeiro versículo. Ok? Então abra lá em Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Na primeira frase das Escrituras, já vem a palavra Deus inserida aí. Tá? Então eu vou fazer uma pergunta para você responda se você, do jeito que você achar melhor. Esse princípio aqui, será que é o princípio de todas as coisas existentes? Não havia nada antes ou havia? Se havia o que havia, se não havia, não havia, ou não sei, fica a seu critério. A entender que não havia nada. Essa pergunta é uma pergunta meio capciosa, porque na verdade, quando eu falo assim, não havia nada antes, havia. Deus sempre esteve aí. Ele foi o princípio de todas as coisas. Ele é o único ser eterno no universo. Nós temos uma visão de eternidade que não é a realidade das Escrituras Sagradas. A nossa visão de eternidade, todo mundo diz que a nossa alma é eterna, né? Aqueles que creem em alma, que a nossa alma é eterna. Mas, na verdade, se for ver o conceito de eternidade das Escrituras, não bate. Porque o único ser eterno, na verdade, em todo o universo é Deus. É o único que não teve princípio de dias nem fim de existência. Esse é o conceito de eternidade. Um ser que não teve princípio de dias nem fim de existência. Pastor, como é que se explica isso? Não se explica. Deus não se explica. Se Deus for explicado um dia, ele deixa de ser Deus, não tem como. Tá? Então, na verdade, esse é o princípio de eternidade. O único ser realmente eterno no universo é Deus. Porque ele é o único ser que não tem princípio de dias nem fim de existência. Sempre esteve aí. Lá na época que ele foi lá conversar, comissionar Moisés a libertar o povo de Israel lá do Egito, na conversa, no diálogo, Moisés pergunta para ele, em que nome que eu vou lá? Em nome de quem que eu vou? Ele falou assim, diga que eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou no hebraico significa Yahweh.
mais aportuguesado Iavé, mais aportuguesado Jeová. Jeová, literalmente, hebraicamente falando, significa eu sou o que sou. Esse é o nome que ele se deu. Agora, vamos pensar, vamos analisar e ponderar. Por que ele se deu esse nome? Porque, para Deus, no princípio de eternidade, Deus não tem como nós vemos. Sempre nós trabalhamos com passado, presente e futuro. Para Deus não existe essa visão. Deus é um eterno presente. Tanto é que ele conjugou o verbo ser no presente contínuo. Eu sou. Sempre estive aí. Tá? Por isso que ele profetiza coisas milenares e acontecem. Porque ele tem uma visão do todo. Nós temos visão de parte. Deu para entender? Então, o único ser eterno no universo é Deus. Ele não tem essa questão de passado, presente e futuro. Para ele é um eterno presente. Ele deu esse nome, eu sou o que sou. O que sou. Jesus, o nome de Jesus no hebraico é Yeshua. Yeshua significa Jeová salva. Eu sou o que sou, salva. Tá? Literalmente é o nome de Jesus. Então, esse Deus, lá num ponto da eternidade dele, ele resolveu criar criaturas com capacidade pensante, racionalizante, o direito do livre-arbítrio. Quer dizer, todo ser, para ser um ser pessoal, tem que ter a capacidade do livre-arbítrio, quer dizer, o direito de livre escolha. Eu vou, eu faço, para ser um ser pessoal. Então ele criou miríades dessas criaturas, um exército muito bem organizado, com comandantes e comandados, né, para ajudá-lo na administração do universo. Os seres angelicais. Anjos, serafins, querubins e arcanjo. Só existe um arcanjo. O pessoal fala arcanjos. Não existe, biblicamente falando, arcanjos. Na verdade, é um arcanjo, o arcanjo Miguel. Agora, anjo, sim. Serafim, sim. Querubim, sim. Ok? Quando aconteceu o que eu vou passar aqui para frente para você, eu sempre, quando dava esse estudo, eu pensava que isso tinha acontecido antes desse no princípio. Tá? Antes de Deus começar o no princípio aqui. Mas eu lendo as Escrituras Sagradas e passando lá pelo livro de Jó, no capítulo 38, está lá dizendo: quando Deus lançava os fundamentos da terra, esse princípio aqui, todas as estrelas da alva juntamente cantavam e se rejubilavam. Quer dizer, ainda havia comunhão entre os seres angelicais. Total. Isto implica que isso que eu vou passar para você aqui aconteceu depois desse no princípio. Quando, não sei, só posso dizer para você que foi antes desse no princípio. Na Bíblia, já quero adiantar para você, estrela nem sempre, dependendo do contexto, estrela está se referindo a anjos. Nem toda vez, tá? Muito bem, aqui é o caso. Todas as estrelas da alva juntamente cantavam e se rejubilavam, porque a estrela não canta. Um desses seres, criados por Deus, da classe querubim, que tinha uma certa liderança, a Bíblia fala isso, nos estudos mais posteriores, nós vamos ver isso, né? Tem uma certa liderança. Ele resolveu desafinar do resto usando o seu livre-arbítrio. Usando o livre-arbítrio dele, ele resolveu se revoltar contra o seu Criador, Deus. Tá? E aí aconteceu o que eu chamo da síndrome da maçã podre. Quando você coloca uma maçã podre no meio das outras, apodrece as outras. Tá? E ele levou, nesta rebelião, foi uma rebelião de grande porte, ele levou a terça parte dos anjos dos céus nessa rebelião. Abra em Apocalipse, Apocalipse 12, versículos 3 e 4. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher e começa a falar de outro assunto. Então, quando fala um dragão grande e vermelho, ele está falando de forma metafórica. Tá? É uma metáfora, ele está se referindo a esse anjo caído. Tá? Que arrasta na sua cauda
a terça parte das estrelas dos céus. Quer dizer, a terça parte dos anjos dos céus anuíram ao conselho dele. Então foi uma grande rebelião. Hoje nós podemos dizer que tem uma base de 2 anjos de Deus para um do lado de lá, tá? Do lado de Satanás. E esses seres angelicais, ao se revoltarem contra o seu Criador, se tornaram criaturas imperfeitas e pecadoras. E diante de Deus, não podendo subsistir o pecado, Deus os expulsou da sua presença. Tá? E ao serem expulsos, eles não criaram rabinho com seta, nem pé de cabra, nem chifre como pintaram Satanás na Idade Média. Tá? Eles mantiveram o seu estado natural, seres espirituais, mas, na sua essência, criaturas odiosas e contrárias a Deus. Muito bem. Foi ensinado ao longo de milênios, tá? Que o diabo é o chefe do inferno. Ele que lidera o inferno, ele que comanda o inferno e assim por diante. E durante muito tempo eu fui ensinado no meio evangélico, e não só evangélico, como o católico também ensina a mesma coisa, que o diabo é o chefe do inferno. Mas vamos analisar se isto é verdade ou é mito, do ponto de vista da palavra de Deus. Em primeiro lugar, vamos lá. Quem criou todas as coisas? Quem criou o inferno? Deus. Porque o diabo não cria nada. Ele criou o inferno com objetivo, dado o que aconteceu. Tá? É um determinado tipo de prisão. Na verdade, quem comanda o inferno é Deus. E aquele filme Ghost, que passou por aí, passou tempos atrás, em que um cara que não era bandido, nem ladrão, essa é a visão do mundo, né? Não tem nada a ver com isso. Não era nem bandido nem ladrão. Quando ele morreu, veio uma luzinha ali, foi lá pro céu. E o cara que morreu, que era assassino, bandido, veio um punhado de uns tipo de uns criaturas, como se fossem os anjos malignos levando ele para o inferno. Isso é totalmente fora da realidade bíblica. Porque quando os anjos que se rebelaram contra Deus foram expulsos da presença de Deus, eles passaram a não ter nenhuma participação na economia, na administração das coisas dos céus. Ficaram à parte disso. Ok? Aonde esses anjos foram lançados? Na terra. Aqui é o âmbito de ação deles. No livro de Jó fala isso. 2 vezes fala lá, vieram os filhos de Deus se apresentar diante de Deus, veio Satanás no meio. E Deus pergunta para ele, de onde você veio? A resposta é automática. Eu vim de rodear a terra e passear por ela. Novamente acontece a mesma assembleia lá, vieram os filhos de Deus, o Satanás veio no meio. E a mesma pergunta Deus faz para ele, de onde você veio? De rodear a terra e passear por ela. Tá? Então, o âmbito de ação dos anjos caídos é aqui neste mundo. Alguns desses seres, a Bíblia não entra em detalhes, deve ter cometido alguma coisa muito infeliz lá no passado, e Deus não permitiu nem que eles estivessem aqui. Tá? Lá em 2 Pedro 2:4, se não me engano, diz que eles foram lançados, precipitados no inferno e foram entregues a abismo de trevas. Tá? Então, a esmagadora maioria está aqui no mundo. Tá? Eles trabalham e andam por aqui. Aí surge uma das questões, por exemplo, o inferno é um lugar que não vale a pena, porque é uma prisão, e nem os seres angelicais querem ir para lá. Tá? Por exemplo, tem uma passagem nas Escrituras em que Jesus foi para uma região chamada Gadara, e lá tinha um dos gadarenos que era possesso, né? Vivia nos túmulos, não sei se já ouviu essa passagem, e eles prendiam ele com grilhões, ele arrebentava tudo e não tinham que segurasse ele. Tá? E Jesus se apresentou a ele e Jesus faz uma pergunta para ele. Aí fizeram a doutrina do qual é o seu nome. Tá? Não tem nada a ver. Jesus perguntou, qual é o seu nome? Ele respondeu, Legião. Aí está lá no texto, é isso que Jesus queria ensinar para nós. Porque tinha entrado neles muitos demônios. Isso implica que num corpo pode haver a entrada de muitos demônios. E uma legião romana, eu creio que ele se referiu, tinha no mínimo 5.000 soldados, cada legião romana. Tá? Então, na verdade, qual foi o ensinamento?
Qual foi a praticidade da pergunta de Jesus? Mostrar para nós que num corpo pode ter muitos demônios. Tá? Os seres espirituais, eles não detêm aquela questão de massa que nós detemos. Temos, né? Podemos apalpar. Que dois corpos não podem assumir ao mesmo tempo dois lugares, no mesmo lugar no espaço. No caso dos seres angelicais, sim, eles podem. Por isso que tinha lá uma legião desse homem. Então já saíram com uma doutrina que você pergunta o nome do demônio, que o demônio dando o nome dele, que você vai ter mais autoridade sobre o demônio. Não sei de onde que eles tiraram isso na Bíblia, não existe isso. Tá? E na verdade, você conversar com o mentiroso, você está perdendo seu tempo. Ele não vai falar a verdade jamais para você. Tá? Ele vai falar que é caboclo sete flecha, Zé Pilintra, esse tipo de coisa aí que não tem nada a ver com o nome de anjo. Aí, automaticamente, eles falaram para Jesus, pediram para Jesus não os mandarem para o abismo. Certo? Preferiram ir para a manada de porcos do que ir para o abismo. Você vê que a primeira coisa que eles pediram, eles ficaram com medo e Deus, na pessoa de Jesus, os mandasse para o inferno. Pediram para serem lançados. Preferiram ir para a manada de porcos do que ir para o inferno. Outra questão. Pastor, então o senhor me fala daquela questão lá de que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu sempre aprendi, dentro dessa perspectiva, de que seria Satanás lutando contra a igreja. Eu sempre aprendi dessa maneira. Mas quando você faz uma aplicação e ela não é a realidade que a Bíblia apresenta, na prática não dá certo. Se nós formos analisar, quantas igrejas já não fecharam as portas? Então a Bíblia está errada? Não, errado estava a interpretação. Tá? O que na verdade a palavra de Deus está dizendo? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Simples. Quando uma pessoa, ao ouvir a palavra, porque a fé vem por ouvir da palavra de Deus, desenvolve fé e entende e crê de bom e reto coração, essa pessoa é batizada com o Espírito Santo de Deus. Isso que a palavra ensina. E ao ser batizada, ela é declarada justificada aos olhos de Deus. Passa a fazer parte da igreja universal. Não universal do reino de Deus, a universal geral. Tá? E uma vez que ele passa a fazer parte dessa igreja, não vai ter mais nada a ver com o inferno. Não vai adentrar as portas do inferno mais. Nesse aspecto, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, quer dizer, aqueles que creram. Eu não vou ter mais nada a ver com o inferno. Não vou adentrar mais lá. Então, tira da sua cabeça essa questão de que o diabo está no inferno. Se você chegar em grande parte das igrejas hoje e perguntar quem é o chefe do inferno, eles vão responder que é o diabo. Lá num ponto da eternidade de Deus também, ele resolveu criar outros tipos de criaturas, diferente das primeiras. E a maneira como ele iria criar essas criaturas, ele teria que criar um lugar que desse condições de subsistência a essas criaturas. Que não seriam mais seres espirituais, seria corpo, nós no caso. Então, para ter massa, corpo, você teria que ter um lugar para estar. Quando começa no princípio, o Deus do céu e da terra, é o início da história de Deus conosco. Ok? Por isso que esse livro é chamado o Manual do Nosso Fabricante. Tá? Fala de onde nós viemos, basicamente, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Então vamos em frente agora. Versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, Deus, na palavra de poder dele, falou, haja luz. Quando ele ordenou, a estrela Sol, ou ela se formou no mesmo lugar que ela está lá até hoje, ou ela se deslocou no universo e parou onde ela está lá até hoje, e mandando os seus raios solares através de milhões de quilômetros, tá? Chegam até nós
de forma benéfica. Tá? Agora, vamos pensar um pouquinho. Vamos usar a massa encefálica acinzentada que Deus nos deu. Vamos dizer que essa estrela estivesse 1 grau a mais. Friaria a Terra. 1 grau a menos, fritaria a Terra. Então, pensando, ponderando, para essa estrela estar no exato lugar que ela está lá até hoje, e mandando seus raios solares através de milhões de quilômetros, chegam até nós de forma benéfica. É necessário que alguém muito inteligente calculou essa distância. Então, para mim, particularmente, essa é uma das grandes provas da existência de Deus. Não tenho a mínima dúvida a respeito disso. Agora, partindo para aquela questão lá do Big Bang, tá? Que é uma coisa para mim ridícula. É um atentado à minha inteligência. Em primeiro lugar, explosão não gera ordem. Explosão gera caos. Sempre gerou caos, ordem jamais. Mas vamos dizer que a explosão veio, tá? Um pedaço ínfimo daquela explosão veio desabaladamente no universo e pá, parou exatamente matematicamente naquele lugar. Pelo amor de Deus, né? É um atentado à nossa inteligência, não é verdade? Então, improvável, totalmente improvável. Tá? Então, só analisar, ser muito inteligente para ver a distância, calcular a distância. E os raios solares chegam até nós, de forma que não nos causa problema. Vamos em frente. Versículo 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde de manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isto era bom. Então, a crosta terrestre estava aí, mas estava uma desordem só. E Deus começou a ordenar a crosta terrestre. Tá? E ele começou a ordenar e começou a colocar ordem. Continentes nos devidos lugares, os mares, oceanos, seus devidos lugares. É só nós pensarmos um pouquinho. Como esse Deus da Bíblia, o Criador dos céus e da terra, é um Deus de ordem. Vamos analisar. Se ele não fosse um Deus de ordem, já pensou uma melancia pendurada? Uma vaca voando? Tá? Então, na verdade, o Deus da Bíblia é um Deus de ordem. Ora, ainda bem que ele é. Porque olhando para a natureza, nós vemos tudo nos seus devidos lugares. Tá? Então, se Deus é um Deus de ordem, usando de novo a massa encefálica acinzentada que Deus deu, é óbvio que tudo que vai ser feito em relação a ele tem que ser feito na base da ordem. E muitas vezes eu vejo determinados cultos sendo elevados a ele, que é uma tremenda de uma desordem. Um grita daqui, outro bufa de lá, outro rodopia de cá, ou uma gritaria que não tem tamanho, um negócio que não tem nada a ver, e diz que Deus é a ação do Espírito Santo de Deus. Eu posso dizer para você, sem medo de errar, que jamais em tempo algum. Deus não age em cima da desordem, Deus age em cima da ordem. Eu, como pastor, posso dizer para você que aonde Deus entra, em lares eu já vi Deus entrando, e estava realmente uma desordem, ele trouxe uma perfeita ordem nesses lares e em vidas individualmente também, como Deus traz a sua ordem, aonde ele entra ele tem que trazer a sua ordem. Tá? E é óbvio que se ele é assim, tudo que vai ser feito em relação a ele tem que ser na base da ordem. Aí eu fico pensando, imaginando e ponderando, como é que uma pessoa chega num lugar desse e fica? Deve levar um susto quando chega.
E como é que a pessoa fica? Eu fico pensando, é que nem tomar pinga, tá? Ah, eu já vi pessoas que pela primeira vez tomaram um gole de pinga, faz aquela cara feia, né? Pinga não é uma coisa gostosa, é coisa ruim, você não faria aquela cara feia, tá? Mas depois acostuma e se vicia. O ser humano, para se adaptar às situações, é impressionante, tá? Então é o que acaba acontecendo. Por quê? É colocado na mente dele que Deus daquele jeito que age. E eu vou mostrar para você que o Deus da Bíblia, ele não age bem dessa maneira, tá? Eu vou trazer um exemplo lá do passado, da Bíblia, tá? Uma época em que o povo de Israel estava seu relacionamento com Deus bem, uma situação bem ruim, tá? Por quê? Era uma época em que um dos piores reis de Israel, que foi rei de Israel, estava reinando, Acabe. Ele tinha uma esposa, que você já deve ter ouvido falar dela, que ela é famosa, chamada Jezabel, tá? E ela era nota 10, aquela mulher lá, em termos Era terrível, ela. Na verdade, quem reinava era ela. E ela levou o povo a adorar Baal, um deus da época. O povo de Israel estava numa situação, abandonou o relacionamento com Deus praticamente. E Elias, o profeta de Deus, se via sozinho, tá? Deus mandou ele conclamar o povo de Israel, lá no Monte Carmelo, chamou Acabe, e lá tinha uns 450 profetas, ou 400, 450 profetas de Baal lá. E ele chegou para o povo e falou para o povo: até quando vocês vão estar aí entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Vamos fazer o seguinte: vamos clamar, cada um clama ao seu Deus. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Aí fala: boa essa palavra, vamos fazer desse jeito. Aí Elias virou e falou assim: como vocês são mais do que eu, comecem vocês. Eles começaram desde cedo a clamar a Baal. Quando chegou lá por volta do meio-dia, nada tinha acontecido. Elias já começou a tirar sarro. Grita mais alto, grita mais alto. Quem sabe o Deus de vocês está de férias ou foi fazer alguma coisa. Está lá na Bíblia. Ele começa, pega o capítulo 17, ele está justamente falando isso, né? E eles gritavam e nada aconteceu. Aí ele mandou trazer lenha, colocou lá para fazer fogueira, tal, colocou uma em cima da outra, abriu um fosso em volta, isso está na Bíblia, tá? Lá em Primeira Reis. Ele abriu um fosso em volta daquelas lenhas, jogou 7 vezes água em cima daquelas lenhas. Quem quer colocar fogo não coloca água, né? Jogou água naquela lenha, encheu o fosso de água, né? E fez uma oração clara, simples e objetiva, sem gritaria. Desceu o fogo do céu, consumiu aquela lenha, aquela água, e 450 cabeças de profeta de Baal rolaram naquela tarde. Aí olha para você ver como é que a mulher não era fácil. Elias enfrentou ali, né, 450 profetas de Baal. Aí ela soube do que tinha acontecido, mandou um aviso para ele. Assim como você fez com os meus profetas, eu vou fazer com você também. Ah, Elias pensou 2 vezes. Tomou o rumo do deserto, sumiu, nem olhou para trás. E foi, eu não vou entrar nos detalhes, tem muitos detalhes nessa caminhada dele, interessa para nós hoje, mas ele foi dar num monte chamado Horebe, e ali ele se enfiou numa caverna. E ele estando ali, Deus se apresentou a ele. E diz a palavra de Deus, o texto, né? Que veio um terremoto. Deus não estava no terremoto. Você já ouviu falar dessa passagem? Veio um vento tempestuoso. Deus não estava no vento. Veio um fogo consumidor. Deus não estava no fogo. Veio um cicio calmo, tranquilo. Elias se porta da casa. E Deus falou com ele. E aí eu vou mais fundo aí. Tem um texto que eu vou citar, né? Mateus 6,5. Tá? Pega lá, abre lá. Jesus falando com os fariseus, homens hipócritas da época, tá? Ele fala assim, a respeito deles, né? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, se referindo aos fariseus, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa.
Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, aquela famosa ladainha. Me dá um pedaço de pão, me dá um pedaço de pão, me dá um pedaço de pão. Você vai falar para mim, larga a mão, eu não sou burro, eu já ouvi, eu já sei que você quer pão. Se nós agimos assim, imagine Deus. Tá? Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tem de necessidades antes que lhe o peçais. Quer dizer, a palavra não saiu dos seus lábios, ele já sabe o que você quer. Pergunto para você, gritar. Está entendendo como é que a coisa é totalmente inversa do que você tem visto por aí? Eu vou dar um exemplo meu de muito tempo atrás. Eu era quase recém-casado, estava com as minhas filhas ainda novinhas, né? A Francine já ainda era de cola, a Carline tinha um aninho mais ou menos na época. E minha família lá na minha terra mexia com material de construção. E eu arrumei uma representação de material de construção e fui vender no estado do Rio de Janeiro. Eu era motorista novo, não conhecia muito de carro. Comprei um Fusca na época, todo mundo comprava Fusca naquela época, né? E um Fusca que estava com a suspensão meio alterada. Você imagine, eu viajando na Dutra com aquele carro. Parecia que eu estava em cima do colchão de mola, né? E voltando numa dessas viagens, na Dutra, né? Ali sentado, sozinho, eu fiz a seguinte oração, e eu nem balbuciei palavras, eu orei em pensamento. Não podia fechar os olhos, obviamente, eu estava dirigindo, né? Com os olhos abertos, eu fiz a seguinte oração: Pai, gostaria de fazer um pedido para o Senhor. Não gostaria gostaria que o Senhor me desse um outro meio de subsistência. Eu não gostaria de continuar nesse tipo de trabalho. Tá? Se o Senhor puder me ouvir, eu gostaria que o Senhor me ouvisse. Falei, Pai, se o Senhor, eu gostaria de pedir uma outra coisa para o Senhor. Eu gostaria de nem voltar na próxima viagem. Se o Senhor puder me ouvir, eu agradeço. Em nome de Jesus, amém. Cheguei em casa, esperei mais 15 dias para voltar a viajar. Veio uma ordem, era para esperar mais 15 dias. Esperei mais 15 dias, veio outra ordem que era para esperar mais 15 dias, e aí eu acabei não viajando mais, e Deus me deu um outro meio. Precisei gritar? Nem balbuciei palavras. Esse é o Deus da Bíblia. É o Deus criador dos céus e da terra. Uma das características, dos atributos dele é onisciência. Quer gritar? Então, tudo que é feito em relação a ele é óbvio. Um culto realizado em relação a ele. Não precisa de nada disso. Para você sentir a presença. Você sente a presença. Ok? Então vamos em frente de novo. Muito bem. Aqui estava tudo bem organizado, a estrutura do planeta estava totalmente organizada. Aí ele partiu para a criação da flora. Todas as variadas espécies de árvores frutíferas e não frutíferas. Tá? Ele criou aqui. Capítulo 1, verso 11. E disse: Produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã o terceiro dia. Então aqui, ele criou as variadas espécies de árvores frutíferas, quer dizer, a flora da terra. Na palavra de Deus, no Salmo 19, diz: Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discurso a outro dia, não se ouve nenhum som, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. O que ele está querendo dizer com isso? Cada dia que amanhece, mesmo que você não ouça som nenhum, mas a natureza ao seu redor está declarando a presença de Deus.
Muitos não chegam a buscar a Deus porque não param para olhar do lado. E é o que nós vamos procurar fazer agora de uma maneira ainda bem que ínfima, porque o tempo não dá, tá? Vamos olhar como para o nosso lado, como a terra nos conclama, como Deus nos conclama a fazer. Tá? Quando eu estava na escola, estudando, uma das questões que mais me chamaram a atenção na criação de Deus é o chamado ciclo das águas, que presta atenção. Olha só, olha só. O sol vem, bate nas águas dos oceanos, dos rios, dos lagos, e Deus fez a água com uma propriedade de chegar a um certo grau de quentura, ela evapora. Quando ela evapora, ela deixa para trás todas as sujidades, todas as intempéries que ela adquiriu ao longo do curso nos rios. Se torna água pura, vapor d'água. Se torna mais leve do que o ar e vai e forma as nuvens. Cada coisa que está na natureza tem o seu objetivo. O vento. O vento vem, sopra sobre essas nuvens e as empurra sobre os continentes onde nós estamos. Encontra uma frente fria. Cai gotículas totalmente depuradas. Enche as fontes dos rios, as fontes inferiores e vem. E volta. E vem um ciclo contínuo. Isto implica que, desde o primeiro homem que pisou na Terra, através de todas as gerações até nós, tem usado a mesma água reciclada há milhões. Mas sabe o que aconteceu? Explodiu, organizou isso. Você vai numa roça, tem um pomar. Você chega lá no pomar, tem a pé de mexerica. Você vai, puxa aquela mexerica, ela vem fácil na sua mão, e ninguém presta atenção, ela vem embrulhada. Você vai, desembrulha facilmente, e quando você desembrulha, tem uns gominhos lá, tudo certinho. Você pega aquele gominho, coloca na boca, cabe na sua boca, você mastiga, é gostoso e faz bem para o seu organismo. Interessante, né? O milho vem embrulhado, a banana vem embrulhada e ninguém presta atenção nisso. Quer dizer, é óbvio que alguém fez isso. Tá? Seria a mesma coisa que você entrar nessa casa aqui, está tudo nos seus devidos lugares, né? Cheirinho de comida lá na cozinha, um cafezinho, né? Mas você não encontraria ninguém aqui. Aí você começaria a elucubrar, falar, mas de onde veio isso aqui? Tá? Tinha um pedacinho de bambu que foi se transformando através de bilhões de anos e formou essa mesa aí. Você está dando risada, é o que eles ensinam. Você está entendendo o absurdo desse tipo? E ensina na escola como sendo verdade. Tinha um pedacinho de madeira que foi se transformando através de bilhões de anos e formou esse hack aí. E aí, não seria muito mais fácil, muito mais inteligente você dizer assim, alguém esteve aqui e fez isso aqui? Muito mais fácil. Mas é aquela predisposição de matar Deus, tirar Deus do pano de fundo. Tá? Essa é a grande verdade. Ok? E se você não sabe, mas as gotas de chuva, uma não é igual à outra. Como os flocos de gelo também, um não é igual ao outro. Tudo é que nem um tipo de uma digital. Mesma coisa, só para você ter uma ideia. E se for entrar, tem coisas muito mais profundas para a gente considerar. Muito bem, depois que Deus criou esse mundo, todo esse planeta, a flora, ele partiu para a criação da fauna, as variadas espécies de animais, que alguns não existem mais, pela ação do homem, deixaram de existir. Então, vamos pegar aí, capítulo 1, verso 20. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxame dos seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou Deus, pois, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies. E todas as aves, segundo as suas espécies, viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares.
e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde de manhã o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que isto era bom. Aqui ele criou a fauna, as variadas espécies de animais selvagens. Então, antes de nós entrarmos na coisa séria da questão, que é a criação, e eu quero já adiantar para você, que é o que eu vou provar hoje, que a criação é tese. A teoria chamada teoria da evolução continua sendo teoria até hoje, por isso teoria da evolução. O que me deixa abismado é que tem sido ensinado na escola, nas escolas, como sendo verdade. Então presta bem atenção. No século XIX, um cidadão inglês chamado Charles Darwin, ou Charles Darwin, mais aportuguesado, ele casou com uma rica viúva, deu golpe do baú, e usando o dinheiro dela, montou uma expedição e saiu fazendo estudos ao longo da Terra. Teve aqui até uma ilha aqui perto do Chile, Galápagos. Tá? E depois de tempo viajando, voltou para a Inglaterra e lá, baseado nas pesquisas que ele fez, ele desenvolveu um livro chamado A Origem das Espécies. Foi o pontapé inicial para a chamada teoria da evolução. Outros vieram e colocaram seus pitacos na questão e ficou mais ou menos assim de uma forma bem sintética, ficou dessa maneira. Segundo eles, o universo já estava aí. Agora, óbvio, de onde veio o universo eles não explicam. E que nesse universo já havia materiais necessários à vida. Mas aonde vieram esses materiais também não se explica. E que também veio um raio. Mas para vir um raio tem que ter partículas magnéticas. E a gente sabe que o universo é um grande vácuo. Tá? Mas vamos dizer que o raio veio. Passou nesses materiais necessários à vida, provocou uma reação química, formou o primeiro ser vivente de uma célula só, e deve ter dado outros raios, porque passou a viver na água, né? Deve ter dado outro raio para juntar 2 de oxigênio e de hidrogênio para formar água. Deve ter dado raio para tudo quanto é lado, haja raio. Tá? O negócio ficou perigoso ali. Então esse ser vivendo na água, através de bilhões de anos, foi se transformou num anfíbio. Esse anfíbio, bilhões de anos, transformou num peixe. Esse peixe, depois de bilhões de anos cansado de viver na água, veio para a terra, transformou num réptil. Esse réptil, depois de bilhões de anos, criou penas, saiu voando. Ave. O negócio fica bravo aqui. A ave veio para a terra de pena, criou pelo. Primeiro, raça de macacos, que são os nossos ancestrais, segundo eles, que andavam de 4, e através de bilhões de anos foram levantando e ficando bípede, por isso vieram as varizes. E apareceu o Homo sapiens na ilha de Java, que foi, na verdade, confirmado depois que era uma ossada de um macaco de 300 anos atrás, não tinha nada a ver com o Homo sapiens, na verdade era macaco sapiens. Homo de Neandertal, outros homos, até chegar onde nós estamos hoje. Hoje nós somos assim, amanhã quem sabe. Outra vez um orelhão maior para ouvir melhor, uma boca maior para comer melhor, um narizão maior para cheirar melhor. Quer dizer, aí me parece conto do Chapeuzinho Vermelho. Vamos falar de coisa séria, tá? A criação é tese, e eu vou provar isso para você. Quando Deus criou as variadas espécies, ele determinou que essas espécies deveriam se reproduzir dentro da sua própria espécie. Isto é, macaco, macaco, cavalo, cavalo, vaca, vaca, cachorro, cachorro, gato, gato, e assim por diante. E nós, seres humanos, sabemos que desde que o mundo é mundo, é assim que tem acontecido. Você já viu um macaco gato? Um cachorro taturana? E nunca vai ver. Porque quem estuda genética sabe que isso é totalmente improvável. Toda célula, aquela célula única pertencente a uma determinada espécie, ela é um microcomputador. Tem todas as informações
todas as características da espécie a qual ela pertence. E dependendo da espécie a qual ela pertence, ela tem um determinado número de cromossomos, onde tem todas as informações. E também essas células têm uma chave genética, uma chave boa, que não abre qualquer porta. Então, para haver concepção de uma célula com a outra, é necessário que células da mesma espécie, com o mesmo número de cromossomos, se encontrem para haver a concepção. Tipo, o espermatozoide do homem, 23 cromossomos. O óvulo da mulher, 23 cromossomos. Quando se encontram, tem a mesma chave genética, um ser humano em desenvolvimento. Isso implica que, se encontrarem células de espécies diferentes, não vai haver concepção. Por isso que, desde que o mundo é mundo, como Deus determinou, as espécies deveriam se reproduzir dentro da sua própria espécie. Aí vamos aprofundar um pouquinho mais. Vamos pegar animais da mesma espécie com características diferentes, tipo cavalo, jegue, zebra. Você vê que são da mesma espécie. As características são diferentes. Quando o jegue cruza com o cavalo, dá o famoso burro. O burro é o produto do encontro entre cavalo e jegue. E gera porque são da mesma espécie. Mas já dá um problema. O burro não gera mais. Só para você ter uma ideia. Agora, que dirá você com animais de espécies diferentes? Jamais em tempo algum. Você só vai ver um homem-cavalo na mitologia grega, centauro. Mas na mitologia, não na realidade. Ok? Tese ou não é tese? Tese. Tá? Muito bem. Depois que Deus criou tudo, colocou tudo nos seus devidos lugares, eu vejo Deus como um casal recém-casado. A mulher se encontra grávida. A primeira coisa que se faz, eu passei por isso, você separa um quarto na casa, começa a preparar um ninho para a chegada do bebê. Então você curte aquilo. Você compra carrinho, berço, penduricalhas, pato Donne, Mônica, aqueles negócios todos lá. E se curte pelo menos o primeiro assim, os demais vai pegando o que vem daqui. Tá? Então, eu vejo Deus assim, preparando esse mundo maravilhoso. E é um mundo maravilhoso. Apesar da entrada do pecado, ainda continua sendo um mundo riquíssimo e maravilhoso. Preparou visando o quê? Tudo que ele criou até aqui foi visando a nossa criação. Porque nós éramos o ponto máximo de toda a criação. Depois que ele deixou o ninho pronto, ele partiu para a criação do que seria o objetivo dele. Pega 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem-lhe domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, em todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizer, e eis que era muito bom. Vou evitar amanhã, sexto dia. Então aqui ele criou o ser humano. Mas antes de eu entrar na questão da criação do ser humano, eu quero fazer uma colocação. Naquela época, tanto os homens como os animais, eles eram herbívoros, se alimentavam de ervas e frutas. Isso implicava que não havia destruição entre os animais, morticínio entre os animais para sobrevivência, como é hoje, nem dos homens para com os animais para sobrevivência. Havia um perfeito equilíbrio. Ok? Então vamos lá para a criação do homem. Está escrito aqui: façamos o animal homem. Está escrito isso aqui? O animal homem? Não. Não está escrito aqui isso aqui. Está escrito assim: façamos o homem
à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você não vê ele falando, façamos os animais à nossa imagem, à nossa semelhança. E ele não fala o animal homem, ele fala o homem. E o homem, ele foi criado, dá para notar claramente, ele foi criado totalmente distinto dos animais. Ele não falou em relação a fazer os animais conforme a sua imagem, o homem sim. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Por que então você já falou assim? Já deve ter falado. Que nós somos animais racionais, existem os animais irracionais. Falou, né? Sabe onde é que você aprendeu isso? Darwin. Se nós descendemos, somos animais que evoluímos, nós somos animais racionais. Daí que vem. Quando a pessoa fala que nós somos animais racionais, eu falo, não sou animal, não. Quer ser, seja. Eu fui criado à imagem e semelhança. A minha fisiologia pode ser, mas meu status quo, quer dizer, aquilo que eu sou em essência, não. Então, vamos pensar em que aspecto que nós somos criados à imagem e semelhança. Será que Deus, orelha, nariz, boca, imagem e semelhança? A entender isso. Mas não é isso. Tanto é que em João 4, 24, o Evangelho de João 4, verso 24, diz lá, em uma sentença afirmativa, Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, então não é aspecto fisionômico, tá? Espírito não tem forma. Ah, pastor, então que aspecto então que nós somos criados? Como nós somos criados à imagem e semelhança de Deus? Pela alma que Ele nos deu. Houve dois aspectos na criação do ser humano. O aspecto físico, que ele diz que veio do pó da terra, esse corpo, e eu vou provar que esse corpo hoje veio realmente do pó da terra, espera que eu vou provar. Então ele fez esse corpo do pó da terra, era lá um boneco sem vida, quando ele soprou nas narinas o fôlego de vida, a parte que foi criada à imagem e semelhança, quando passou a ser alma vivente, consciente. Como os seres angelicais, que são espíritos e têm total consciência. Então, vamos agora analisar. Nós temos realmente características de Deus em nós. Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, esse aspecto alma, tá? Tanto é que se você for analisar, enquanto Jesus esteve aqui no mundo, você indo lá nos evangelhos, Jesus fala assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ele não fala perder o corpo, ele fala perder sua alma. Que dará o homem em troca da sua alma? A ênfase não está no corpo, está na alma. Foi criada a imagem e semelhança. Um dia nós vamos ter que dar contas da alma que ele nos deu. Nós fizemos com ela. E aí vai depender muito do nosso posicionamento. Tá? Pode ser feio, pode ser não ser. Ok? Muito bem. Então, vamos ver se nós temos características de Deus em nós. A Bíblia diz que Deus se comunicou conosco. Um cachorro, ele não pode chegar diante de Deus e pode? Jamais. Tá? Tanto é que eu estou conversando com você, você está me ouvindo, balançando a cabeça, espero que esteja entendendo. E nós temos essa capacidade de comunicar. Assim como nós temos essa capacidade de nos comunicar, como eu dei o próprio exemplo meu, a gente pode chegar diante de Deus e falar Pai. Nós podemos. Outra questão, Deus é amor. Embora nós saibamos o que é o amor, mas não temos condições em nós mesmos de amar da maneira como o amor é, nós sabemos o que é o amor. Às vezes nós temos um amor egoísta, mas o amor verdadeiro nunca é de lá para cá, é daqui para lá. O amor bíblico de Deus é assim. Tá? Porque se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Tá? Então, por isso que alguém já falou com muita propriedade que ninguém deve casar para ser feliz. Já ouviu isso? Fazer o outro feliz.
Porque aí não tem jeito de dar errado. Como é que começa a dar errado? Quando você começa a cobrar e o outro cobrar de você. Tá? Então, o amor verdadeiro é assim. O único jeito de dar certo o amor é assim. É você não pensar em você, pensar no outro. Tá? Fazer a felicidade do outro. Não tem jeito de dar errado se for por aí. E Deus nos ama assim. Então, nós sabemos o que é o amor, não sabemos? A Bíblia diz que Deus é justo. Nós sabemos o que é justiça. Vamos dizer que numa casa com 3 pessoas, faz um pudim de leite condensado, coloca na geladeira. O que tem que fazer com esse pudim? Dividir em 3 vezes. Tá vendo? Você sabe que isso é justo. Tá vendo? Mas, infelizmente, tem um zoiudo, vai lá, come o dele, o dos outros, aí começa a dar confusão. A gente sabe o que é justiça, embora muitas vezes não sejamos justos. Deus se ira, só que a ira dele é justa, a nossa não. Tanto é que na Bíblia, em Tiago, se não me engano, diz que a ira do homem não expressa a vontade de Deus, não revela a justiça de Deus. Então, vamos parar de dizer que esse negócio, estou com uma ira santa, já ouviu falar? Ira santa nossa, jamais em tempo algum. Tá? A Bíblia não nos dá base para isso. Nós nos iramos também. Sabemos o que é irar, embora a nossa ira não seja justa. Deus se emociona. Tanto é que quando ele esteve aqui neste mundo, quando Lázaro morreu, ele chegando lá, as 2 irmãs Marta e Maria, se não me engano, no caso aqui, estava em grande comoção pela perda do irmão, e ele, vendo a situação dela, diz que ele se comoveu no espírito e chorou. E eu poderia entrar em outros detalhes, mas já deu para ter uma noção. E nesse aspecto, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Bom, vamos ver agora se esse corpo realmente veio do pó da terra. Vai poder sair falando aí, tá? Ficando de letra. Qual a base de toda a matéria? Você lembra? Átomo. Na base de toda a matéria é o átomo. Dependendo da maneira como os átomos se reagrupam, eles formam um tipo de material. Tá? Dependendo da maneira como eles reagruparam, formaram esse pano. O plástico, ferro, bambu, o chão, tudo que está à nossa volta, o ventilador, o cabelo da sua cabeça, das nossas cabeças, né? Os vários tipos de pele que nós temos são partículas atômicas. Sabia? Dependendo da maneira como eles se reagrupam, formam isso. Tanto é que a bomba atômica, já ouviu falar, ela foi construída com a capacidade de desagregar as reações químicas do material. Então, onde entra uma explosão atômica, ela passa numa casa como essa, um vapor atômico, ela vira pó. Os únicos 2 lugares, graças a Deus, que foram lançados até hoje foi Hiroshima e Nagasaki, lá na Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se foi em Hiroshima e Nagasaki, uma dessas 2 cidades, um elemento próximo à explosão. O corpo dele se fundiu com a terra. Foi a forma de estar lá até hoje. A sombra dele. Então vamos lá. Esse corpo, quando morre, ele tem a capacidade de entrar em estado de putrefação. Por isso que fede. Aí, para a questão sanitária, a gente coloca dentro do caixão, coloca lá dentro do túmulo, joga terra por cima e ele vai vira pó. Vai pó, pó tornarás. Se depois de um tempo você for lá nesse lugar pegar o material que está ali e levar para um laboratório de análise, você vai descobrir que só existe material contido no pó da Terra. Está entendendo? Porque se fosse alguma coisa diferente do pó da Terra, não se integraria com a Terra. Aí, anos atrás, eu estava dando esse estudo, e um rapaz mais especula falou para mim, pastor, e o osso? Eu falei, o que tem que ver o osso? O osso, ele falou assim. Eu falei, o osso, querido, ele é cálcio puro.
e cálcio tem na terra. É usado para fazer adubo. Aí veio um outro mais especula ainda, falou assim, mas não é o bichinho que come, pastor? Eu falei, também, mas ele faz cocô e fica por ali. Vamos mais fundo agora. Você vê que não tem nada de profundo demais aí. Já ouviu falar de anemia, né? Mas quem fica anêmico, qual o remédio que é usado? Ferro. Ferro é o mineral da onde? Terra. Principalmente aqui em Minas Gerais, tem minas de ferro. É retirada da terra. Tá? Então, presta bem atenção. Se esse corpo não tivesse vindo da terra, você acha que o ferro ia fazer bem para o nosso organismo, nos tirar da anemia? Aí você vai num complexo vitamínico. Tem lá de A a Z, já ouviu falar? Zinco, tantos por cento. Alumínio, tantos por cento. Lítio, tantos por cento. Tudo mineral da terra. Faz bem para o nosso organismo. Difícil de provar? Tá aí. E esse corpo veio do pó da terra. A palavra de Deus, por mais absurda que seja a afirmação dela, creia. E é daquela maneira. Ok? Agora nós vamos ver o outro aspecto da criação do homem. Alma. Tem um grupo de pessoas que passam de porta em porta ensinando que nós não temos alma. Tá? Sopro de vida. Nós vamos ver o que a Bíblia realmente fala a respeito. Se nós temos alma ou não. Eu vou adiantando que sim. Para você fazer uma doutrina bíblica, você tem que ver o que os profetas falaram, se os apóstolos falaram a mesma coisa e se o Senhor da palavra, Jesus, falou a mesma coisa. Então nós vamos ver alguns versículos e mostrar que, sim, nós temos uma alma, a palavra de Deus, distinta do nosso corpo, que é consciente após a morte. Então nós vamos ver justamente isso. Abra em 1 Reis 17. 1 Reis 17. Abre lá e deixa aberto. Nessa época, o profeta Elias estava havendo fome na terra. Tá? E Deus mandou ele numa cidade chamada Sarepta, onde tinha uma viúva, e que ele seria cuidado ali pela viúva. Eu não sei quem cuidou de quem ali, né? O negócio da botija lá que ele colocava azeite lá e não acabava. Tá? E isso não é o que nos interessa. Se a mulher tinha um filho, esse filho veio a morrer. É isso que nós vamos ver agora. A partir do versículo 17. Depois disso, adoeceu o filho da mulher da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Veste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou dos braços delas e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com a quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E, estendendo-os 3 vezes por sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe ao quarto, à casa, e o deu à sua mãe e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então presta bem atenção. Se o Espírito entrou nele, ele veio de fora para dentro. Concorda? Então você vê que é um ser distinto do corpo. Entendeu? Então aqui está mostrando claramente que nós temos uma alma distinta. E ele só passou a ser alma vivente quando o Espírito entrou nele. Vamos para Ezequiel 37. Esse texto, na verdade, é uma metáfora que fala da restauração de Israel como nação, tá? Mas que mostra o que nós queremos ver aqui. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza esses ossos e diz-lhes:
Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar o espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e estenderei pele, porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes. Estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. E diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos ao espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. De novo, o espírito entrou neles, quer dizer, veio de fora para distinto do corpo. Difícil de entender isso? Bom, vamos ver se os apóstolos falaram a mesma coisa. Vamos para 2 Coríntios 5, versículo 1. Aqui ele começa a falar de uma maneira metafórica também, tá? Mas dá para você ver nitidamente o que ele quer mostrar. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, quer dizer, corpo, se desfizer ou morrer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feitas por mãos, eterna nos céus. É por isso que neste tabernáculo, quer dizer, neste corpo, gememos, aspirando, por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se você vai ser revestido, então tem alguma coisa dentro. Concorda? Aí fala, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Você vê aquela questão da interpretação, a que ponto nós chegamos à ignorância? Tem pessoas que dizem que se você estiver vestido quando Jesus vier, você sobe. Se você estiver nu, você não sobe. Quer dizer, olha que absurdo. Quer dizer, você não pode tomar banho mais. Vai que, né? É absurdo. E eu fiquei sabendo que tem gente que dorme de terno e gravata esperando o arrebatamento. É um absurdo. Na verdade, o que ele está dizendo aqui, se nós formos encontrados vestidos se cremos, ou nus se não cremos. É o que ele está dizendo em termos metafóricos. Pois, na verdade, o que estamos neste tabernáculo, quer dizer, neste corpo, gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos ou dando-nos o penhor do Espírito, ou a garantia do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que vai deixar o corpo? A alma. Está claro que Paulo não era adventista, nem testemunho de Jeová. Porque se ele fosse, ele não ia falar isso aqui. Concorda? Ele fala assim, estamos preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Olha, você vai deixar o corpo vai ser enterrado? E o que vai habitar com o Senhor? A alma. Não tem como fugir dessa realidade. Vamos para Filipenses. Tem outros textos, eu estou vendo alguns só para você ter uma noção. Tá? 1, 21 a 23. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você já viu dizer que morrer é lucro? Viver é lucro, né? Ninguém fala que morrer é lucro. Mas ele vai explicar por que morrer para ele era lucro. Né? Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele está dizendo que se ele morresse, ele ia estar com Cristo. Era melhor porque ele ia estar com Cristo, que era incomparavelmente melhor. Ora, mas o corpo vai ser enterrado. O que vai estar com Cristo? É difícil de entender isso. Isso comprova que nesse aspecto nós fomos criados à imagem. Agora vamos ver se o Criador de tudo, aquele que sabe de todas as coisas, falou a mesma coisa. Tá? Então vamos para Lucas 16, 19. Bom, deixa eu adiantar para você uma coisa aqui. Aqui está o rico e mendigo. Tem determinadas versões da Bíblia, como a Revista Corrigida, que diz a parábola do rico e mendigo. Tá? Esse negrito aqui
ele é a interpretação do editor das escrituras. Ele não está no texto original. Tá? Tanto é que aqui já vem diferente, o rico e o mendigo. Mas por que vem diferente? Porque todas as parábolas, verdadeiramente parábolas, Jesus inventava para mostrar uma verdade, Deus, por ser coerente, ele jamais dava nome aos personagens. Havia um homem, trabalhador na vinha. Você não vê, ele não dá nome ao personagem, porque é uma história inventada por ele. Agora, lendo, iniciando, parece ser uma parábola, mas depois a coisa muda de figura. Ele dá nome ao personagem. Tá? Então, olha só. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro. Opa! Então, você vê que é uma sentença afirmativa, está afirmando que havia um mendigo chamado Lázaro. Pô, se ele está afirmando, ele sendo Deus, é óbvio que esse mendigo existiu. Então, isso implica que ele tirou isso aqui de um fato acontecido na época para mostrar o que acontece conosco depois que nós morremos. Então, vamos lá. Havia um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Isso do lado de cada vida. É o que acontece lá do outro lado. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Opa! O mendigo morreu, o corpo foi enterrado. O que foi levado pelos anjos para o seio de Abraão? A alma dele, sem dúvida. Tá? Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, opa, existe inferno. E esse povo que não crê que nós temos alma, eles não creem que existe inferno. É que quando você nega uma verdade que nós já vimos que é verdade biblicamente, você tem que negar outra verdade. Se não tem alma, por que necessidade do inferno? Mas só que interessante, está aqui escrito no inferno, estando em tormentos. Tá? Eles chegam a dizer que inferno é aqui mesmo. Tá? Inferno é aqui mesmo. Só que vamos analisar. Você está sentado aí confortável, não está? Macio, ventilador. A gente come cada comida gostosa aqui, na é verdade. Está assistindo televisão, não precisa nem levantar controle. Temos todo o conforto. Só que não chega nem perto de ser o inferno. Às vezes nós temos momentos infernais por causa da nossa própria pecaminosidade. Mas aqui jamais chega. E ninguém presta atenção no texto da palavra, que está dizendo assim: no inferno, estando em tormento. Estando é gerúndio, implica contínuo. Seria a mesma coisa. Você já teve dor de cabeça? Então, seria a mesma coisa que você está com uma dor de cabeça. Mas quando você está com dor de cabeça aqui, você pensa no Doril, a dor sumiu. Mas vamos dizer que você não tivesse, aquela dor de cabeça não passasse mais. Está entendendo? Isso é uma visão ínfima da coisa. Então a coisa é terrível, é contínuo sofrimento. Por isso que os anjos lá caídos não quiseram ir para lá. Então a coisa não é brincadeira, é sério. Tá? Tão sério que fez com que Deus viesse aqui. Tá? Então vamos lá. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra de receber os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir ou convencer, né? Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos.
Aqui é um texto que, na verdade, hoje eu queria só me ater à questão da distinção entre alma e corpo. Então nós vemos que tanto os profetas, como os apóstolos, como o Criador de todo, que sabe de toda coisa, disse sim que nós temos uma alma, como desde o início nós vimos, distinta do nosso corpo, consciente após a morte. Tá? Então, só que esse texto tem algumas verdades de suma importância que eu vou citá-las aqui. Primeira verdade, nós vemos aqui, que o homem só tem condições de acertar a sua vida com Deus em vida. Passou pela morte, não tem mais jeito. Tanto é que um foi para um lugar automaticamente e o outro foi para o outro lugar. Agora vamos analisar, vamos pensar um pouquinho. Por que uma pessoa, quando morre, sem crer em vida, não tem mais possibilidade de ser salvo depois? Já parou para pensar? Não. Vou ajudar você a pensar então. Hebreus 11:1. A fé é a firme convicção de fatos que não se veem e a certeza de coisas que se esperam. E enquanto você está vivo ou viva, você pode exercitar fé, porque você ouviu falar, mas você não viu. Quando você morre, você passa a ver. Você não pode exercitar fé. Tem uma razão. E a coisa fica mais difícil ainda, que nós não sabemos a hora que vamos morrer. Ah, mas eu sou jovem ainda. Não, morre jovem, morre velho, morre criança, morre todo mundo. A morte pode encontrar a gente numa esquina. E se você não tiver esse preparo, você vai encontrar o rico lá. Eu espero que não aconteça. Ok? Outra verdade. Existe plena consciência depois da morte. Lázaro estava sendo consolado. Ele não poderia estar desligado como ensinos, sendo consolado. Para ser consolado, ele estava consciente. Outra questão. O rico estava tão consciente que ele estava lembrando dos irmãos que estavam vivos. E a coisa estava tão feia para ele ali, você vê que é o ser humano. Em vida, tendo condições, o mendigo à porta dele era insensível ao mendigo. A hora que o sofrimento bateu nele, ele começou a pensar nos outros. E a coisa estava tão feia que ele não queria que os irmãos dele fossem para lá. Ele queria que Lázaro ressuscitasse para que, através do milagre, eles crescem e não viessem para o mesmo lugar que ele estava lá. Abraão disse que eles tinham Moisés e os profetas. E que Abraão quis dizer com isso? Você vê a coerência da palavra de Deus. Biblicamente falando, nós acabamos de ver que a fé, ela é através de coisas que não se veem. Milagre, você está vendo. Se fosse por milagre também, Jesus fez tantos milagres aqui na terra, e poucos foram os que creram mesmo vendo os milagres dele. Então a coisa não é por aí. Quando ele fala, eles têm Moisés e os profetas, na época que ele proferiu isso aqui, só existia a velha aliança, o Velho Testamento, que foi escrito por Moisés e pelos profetas. A ênfase é o quê? A Bíblia. Como sempre, ela dá ênfase nela mesma. Ele falou, eles têm a Bíblia, numa colocação mais atual. Ouçam-na. Mas eles tinham, não se alguém for ter com eles, quer dizer, um milagre, eles vão se arrepender. Não. Se eles não ouvirem a Bíblia. O diabo sabe disso, como falei lá no início. Por isso que ele faz de tudo para você não sentar onde você está ouvir a palavra. Agora, vamos voltar lá para a velha aliança de novo. Eu vou ver mais um texto, é importante a gente ver esse texto, é Eclesiastes, depois de Provérbios, 12, 6 e 7. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Está aqui de novo. O corpo vai ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Por que eu estou citando esse versículo depois de colocar tantos versículos que falam a mesma coisa? Tempos atrás eu tinha uma certa dúvida a respeito de uma certa situação. Às vezes eu via testemunho na televisão,
pessoas que passaram por uma morte e voltaram. Incrédulas. Dizendo que foram lá, viram um lugar bonito, beleza, e voltaram. Mas como é que eles puderam ver um lugar bonito se eles não creram, se eles são incrédulos? Esse texto aqui me trouxe luz à questão. Tá? Aqui está dizendo que todo o corpo que morre, o espírito daquela pessoa, seja ela quem for, volta para Deus. E Deus, sendo onisciente, ele que vai definir o rumo de cada um. Como a pessoa chega ali, vê o que vê, e não é tempo dela ainda, ela volta com aquela impressão primeira, não a definição dela lá depois da morte. Existe, eu tenho na minha família um caso assim. Eu vou citar, esse texto aqui que eu estou citando, vai ser um estudo muito profundo a respeito de vida após a morte, quer dizer, o período intermediário, e eu vou dar exemplo da minha própria família a respeito. Tá? Acontece. Eu tenho um ataque cardíaco, ela dá aquele choque, ela volta, esse inteirinho ela acaba tendo consciência. Não porque não é a hora dela. Agora, se fosse a hora dela, seria definido. Deu para entender o que eu estou falando? Esse texto, eu estou citando ele por causa disso, que ele me trouxe luz, me respondeu isso, essa dúvida que eu tinha. Ok? Ora, depois que nós vimos vários textos, mostrando que sim, segundo a palavra de Deus, nós temos uma alma distinta do nosso corpo, e nós temos plena consciência da morte, nós vamos ver um texto que aparentemente dá a entender tudo o contrário do que nós vimos até agora. É aquilo que eu falei para você. Eu não preciso fugir disso. O pessoal passa por um tratorzinho por cima de todos esses textos que nós vimos para mostrar esse aqui. Capítulo 9 aí de Eclesiastes, verso 5. Pode ler. Tá vendo? Dá a entender que tudo que eu falei até agora falou inverso. Mas é aquela questão que eu falei lá no início. Você tem que ver o que vem antes e o que vem depois. É o que nós vamos ver agora. Então vamos lá. Vou ler de novo e vou continuar. Você vai ver que muda de figura a coisa. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O que na verdade ele está dizendo aqui? Não é que você está desligada lá, como eles querem dizer. Está dizendo que em relação ao debaixo do sol, isto é, o mundo dos vivos, aquele que morreu não tem nada a ver. Outro plano de vida. Não que ele está inconsciente lá. Deu para entender isso ou não? Tá vendo como é que muda a coisa? Outra coisa que eu falei também é que nós não somos animais, não é verdade? Então vamos para 3 de Eclesiastes, versículo 16. Vai dar a entender que o pastor mentiu para você aqui, tá? A 22. Vamos lá. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça a maldade ainda. Então diz comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito, para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque esta é sua recompensa. Quem os fará voltar para ver o que será depois dele? Quer dizer, parece que tudo que eu falei não bate, né? Como é que o pastor vai sair desta agora, né? E eu digo fácil, tá? É questão do português, lembra? Lembra que eu falei que era importante levar a sério o português? Então vamos ver o 18 e vamos considerar aí. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Vou perguntar uma coisa para você. Como
é um termo comparativo ou afirmativo? Comparativo. Se aqui estivesse escrito homem é um animal, o nem. Havia um homem chamado Lázaro, é afirmativo. Se falasse o homem é um animal, eu não poderia falar nada. Está dizendo que o homem é como os animais. E se você for analisar, nós já vimos no texto lá agora, que acabamos de ver, que o ser humano, quando o corpo morre, a alma vai para um lugar porque creu, ou vai para um lugar porque não creu, e de lá não sai. Então já está resolvida a questão lá. Então está bem definida a questão lá, não está? E aqui você vê uma pessoa totalmente perdida, que não sabe o que vai acontecer com o corpo depois que da alma depois que morre. Quem sabe se vai lá para cima, quem sabe se vai lá para baixo, e termina dizendo assim: pelo que vi haver coisa melhor não alegrar-se o homem nas suas obras. Quer dizer, aquele pensamento do homem que vive uma vida apartada de Deus. Foi criada a imagem e semelhança de Deus, mas vive uma vida apartada dele. Ele vive como se fosse um animal, só que não. E é aí que o bicho pega. É aquela colocação assim do homem que vive uma vida apartada de Deus, você já deve ter ouvido, não sei se eu até falou. Vamos aproveitar enquanto a gente está vivo, porque a formiga vai comer mesmo, então vamos aproveitar enquanto a gente pode. É o pensamento hedonista, né? O aqui e agora. E eu quero dizer para você também que o livro de Eclesiastes não são os registros dos pensamentos de Deus. São os registros de Deus dos pensamentos do homem que vive uma vida apartada dele, natural. É como se fosse um animal, só que não. Tanto é que você pegar o livro de Eclesiastes, o cara fez isso, fez aquilo outro, vaidade correr atrás do vento. Fez isso, vaidade correr atrás do vento. Quer dizer, uma vida sem Deus é vaidade correr atrás do vento. Eu vou dar um exemplo meu de quando eu tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos, meu pai sempre foi comerciante, aí eu trabalhei boa parte da minha vida nos comércios dele, com ele. E ele simplesmente, nessa época, ele tinha uma leiteria conjugada com lanchonete, né? E do outro lado da rua tinha uma venda. Ainda havia venda nessa época. Venda é diferente de supermercado, né? É um balcão, você chega, eles atendem você. Você faz o pedido, eles atendem você. Eu quero 1 quilo de arroz. Ele vai lá, pesa e te dá, tá? E estava lá do outro lado do balcão, trabalhando lá, um senhor chamado Jairo Azevedo, na época, já faleceu, acho que o ano passado, tá? E aquele cara, tipo, gozador, tirador de sarro, né? E ele era um garoto lá de 15 anos, sabia o meu posicionamento. Entrando lá, e estava só eu e ele lá na venda, começou. E aí, cara? Vai com a mulherada? Você não vai pra festa? Você não bebe? Você não fuma? Você não se diverte? Falando assim pra mim, né? Sarro de mim. Virei pra ele e falei assim: seu Jairo, você sabia que eu não sou animal? O que você quer dizer com isso? Falou pra mim assim. Seu Jairo, o animal, seu Jairo, ele nasce, cresce, reproduz, morre. Acabou, seu Jairo. Nós não. Nós temos alma. E um dia nós vamos ter que dar contas dela. Deus, o Senhor não quer que eu viva como um animal, não sei. É isso aqui. É aquilo que eu falei para você, eu não preciso fugir dos aparentes contradições da Bíblia. Não precisa. Porque a Bíblia é a Bíblia. Quando você coloca as coisas devidos contextos, ela tem uma mensagem só, aquilo que eu falei lá no início. Tá, então muito bem. Já dá para a gente fazer umas aplicaçõezinhas aqui. Voltar para o texto original. Tá? Então nós vemos que nós temos uma alma distinta do nosso corpo, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, no aspecto alma, espírito. Esse corpo veio do pó da terra, provei. Então, nós vimos que, num dos textos que nós vimos, os últimos textos que nós vimos de Jesus, nós vimos que quando esse corpo morre, a alma, logo após a morte, vai para um lugar porque creu, ou vai para outro lugar porque não creu, e de lá não sai. Mas pastor,
E essas manifestações, alguém diz que viu a mãe, viu o pai. Eu não descreio que tenha visto alguma coisa. Viu manifestações de anjos caídos que se fazem passar pelo pai e a mãe que já morreu. Eu já falei isso num estudo, tá? É dentro dessa perspectiva aí. Então, não tem nada a ver com o pai e a mãe, porque o pai e a mãe já têm destinos bem objetivos depois da morte, como nós vimos lá em caso de Jesus. Então, por que será que lá pelas 5 horas da tarde, quando o sol abaixa, a pessoa vai lá no cemitério, põe uma vela em cima do túmulo e... Mãe, que saudade, mãe. Já viu isso? A mãe está lá? Está os restos mortais, o corpo. Onde está a mãe? Varia. Se creu, num lugar. Se não creu, no outro lugar. Pura perda de tempo. Se você quiser falar com o pó, não precisa ir lá no cemitério. Vai no fundo do quintal da sua casa que tem pó lá e conversa com o pó. Aí chega o finados, chamado finados. Você pega o seu rico dinheirinho, você ganhou suado, vai comprar flor, pagar pedreiro, arrumar o túmulo, não sei o quê, papapá. E o pessoal faz isso. Lavar. Totalmente desnecessário. Quem deve cuidar do cemitério é a prefeitura, através do coveiro. Nossa. Tempos atrás, eu já estava aqui em Jacutinga, meu pai morreu primeiro. Fomos lá na minha terra, em Cachoeira Paulista, pegamos o corpo do meu pai em sanitária, fomos lá, enterramos, e eu voltei para cá e nunca mais fui no cemitério. Fazer o que lá? Meu pai não está lá. Depois de um tempo, morreu minha mãe, fizemos a mesma coisa, e eu não voltei mais lá. Não é porque eu amo mais ou menos, é porque eu sei das coisas. E eu sei que minha mãe e meu pai não estão lá. Onde estão? Faria. Ou não. É esse o rumo nosso. Nesta época aqui, não vou dar spoiler para você hoje, tá? Só vou dizer para você que nessa época que Jesus proferiu isso aqui, aquele que cria, como foi o caso de Lázaro, ia para um lugar chamado Seio de Abraão. Quem não cria ia para o inferno. Hoje mudou, nós vamos ver no estudo lá na frente, nós vamos entrar nesse detalhe. Muito bem. Neste mundo maravilhoso que Deus criou, ele criou um lugar que ficava lá no Iraque, um jardim chamado Éden, ficava entre a confluência dos Eufrates, significa Iraque hoje. Tá? E ali ele colocou Adão e Eva. Tá? O objetivo de Deus, o plano inicial de Deus, é que o homem vivesse numa terra paradisíaca, plena comunhão com ele. Tá? E naquela época, Deus deu uma única ordem negativa para eles. Eles poderiam comer de todos os do jardim, e uma árvore que não tinha nada a ver com maçã, como se fala por aí, né? E ele simplesmente escolheu, poderia ser de qualquer fruto, e ele chamou essa árvore de árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não deveriam comer dessa árvore. Se eles comessem, eles morreriam. Aqui nós temos um problema teológico. Uma das características de Deus, um dos atributos de Deus, que é só dele, é ser presciente. Sabe o que é presciente? Sabe das coisas antes de acontecer. Pré, antes, ciência, quer dizer, ele tem ciência antes das coisas acontecerem. Tá? Ora, se ele é presciente, ele não sabia que eles iam acabar comendo aquela árvore lá? Por que colocou essa árvore lá? Uma boa pergunta. E merece uma boa resposta. Mesmo Deus sendo presciente e sabendo o que iria acontecer, Deus ele não fica interferindo nas nossas decisões. Porque uma das coisas que ele nos deu é o livre-arbítrio. E aquilo que ele nos dá, ele não nos tira, não nos nega. Porque se ele ficasse interferindo em nossas decisões, nós seríamos apenas robôs, sujeitos à vontade dele. Você aperta o botãozinho, vira para a direita, para a esquerda. Deixaríamos de ser seres pessoais.
Concorda? Mesmo sabendo, ele não haveria de interferir. Por isso que ele... Uma outra questão. Deus não colocou essa árvore lá para provar para Adão e Eva que, embora perfeitos na época, o coração deles não era totalmente... Nós não podemos nos esquecer que ele já tinha tido uma experiência com os anjos e usou do livre-arbítrio para tomar a atitude que tomaram. E estava aqui, a mesma situação. Um novo ser passando pela mesma situação dos primeiros seres que ele criou. Então ele pôs essa árvore lá para provar para eles mesmos que, embora perfeitos na época, o coração deles não era totalmente de Deus. Por isso que ele colocou essa árvore lá. Ok? Muito bem. Então, nós vimos que no início a coisa estava do jeito que Deus queria. Que o homem vivesse numa terra paradisíaca em plena comunhão com ele. Perfeitos. Tanto é que ele vinha pela viração do dia ter comunhão com eles ali todo dia. Tá? Era assim que Deus queria que as coisas caminhassem. Tudo o que aconteceu depois não era da vontade de Deus. Deus não queria nada disso. Então ficar imputando, como muitos imputam, porque Deus é esse, que Deus... Conversa fiada para boi dormir. Nós vimos nesse estudo, né? No próximo estudo, a escolha foi do homem. Deus não queria nada com aquilo. Mas foi Adão e Eva que pecaram, por que nós temos que sofrer? Esse pecado foi deles. Nós somos descendentes deles. Ora, se você é descendente de alguém, você sofre as consequências da escolha desse alguém que você descende. Se procura uma religião que não é verdadeira, você vai acabar crendo naquilo erradamente. Aqui que você tem que ver, muito se é filho. Se o pai escolhe uma vida que nem eu citei, né? Uma vida de sexo desenfreado, ele pode adquirir sífilis, nem falando de AIDS, né? E sífilis, ele pode gerar um filho ou uma filha cega. O que ela tem que ver com a história? Escolha do pai, ela é descendente, sofre as consequências. Porque o pecado, quando entrou no mundo, muita gente não entende. Por que Deus não queria que o pecado entrasse no mundo? Porque ele sabia as consequências. O pecado, quando entrou no mundo, ele trouxe uma gama de injustiça, de tudo que não presta. E nós estamos sofrendo as consequências até hoje. Deus não queria nada disso. Tá? O próximo estudo, nós vamos ver a primeira reunião espírita do mundo, tá? Que aconteceu no Éden. Nós vamos ver o pecado original. A Igreja Católica, durante milênios, ensinou que o pecado original foi pecado de sexo, segundo eles. Os evangélicos, eu aprendi assim, ensinaram que foi desobediência. E eu digo que não foi nenhuma coisa nem outra. Tá? Então nós vamos ver qual foi o pecado original no próximo estudo. Nós vamos ver também que quando o homem caiu, várias consequências negativas passaram a fazer parte daquilo que nós nos tornamos. Né? Então várias consequências negativas passaram a fazer parte da nossa essência. E nós vamos ver por que nós somos do jeito que nós somos, por que nós reagimos às vezes do jeito que nós reagimos, tá? Por causa da entrada do pecado no mundo. Então várias consequências negativas passaram automaticamente a fazer parte da nossa essência. Uma consequência a médio prazo, que não entrou tão automaticamente, mas depois passou a fazer parte da nossa vida, e nós detestamos, e a pior das consequências a longo prazo. Isso tudo estaremos vendo no próximo estudo. Ficou claro para você? Você vê que tem uma sequência, tá? Tem uma sequência.